Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de dezembro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para os números do consumo adolescente de cannabis nos Estados Unidos, que não tarda são mais baixos do que os portugueses, e para os projetos piloto de investigação sobre o consumo de cannabis, agora regulamentados pelo governo alemão. Vamos até à Ucrânia, que espera ter cannabis nas farmácias já em janeiro, e regressamos a Portugal e aos números recorde das exportações da planta para uso medicinal. Terminamos com um estudo sobre a evolução da atitude dos condutores face à cannabis. Subscreve também os podcasts do esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o melhor da música portuguesa, o Mais Esquerda com registros de debates e conferências, o Na Corda Bamba com entrevistas acerca das condições de trabalho no setor da cultura e também o Fora de Órbita com Pedro Caldeira Rodrigues e Jorge Costa a conversarem sobre a atualidade internacional. E agora vamos às notícias. Começamos pelos Estados Unidos, onde foi publicado o inquérito ao consumo de cannabis entre os adolescentes do 8º, 10º e 12º ano. Trata-se de um inquérito nacional com o apoio do Estado Federal, do National Institute of Drug Abuse, e os números deste ano, que agora termina, dizem que o consumo de cannabis nestas idades se mantém nos mínimos históricos dos últimos 30 anos, alcançados durante o ano da pandemia. E indicam também uma queda significativa na percepção dos jovens quanto à facilidade em adquirir a cannabis. Ora, isto acontece numa altura em que o mercado legal para o consumo adulto nunca foi tão grande, com mais de metade da população dos Estados Unidos a poder comprar cannabis numa loja perto de si, nos 24 estados que já legalizaram. E vem confirmar os argumentos dos que defendiam que o mercado regulado para o uso adulto, que exige verificação do bilhete de identidade no momento da compra, é eficaz para conter o consumo entre os mais jovens. No caso dos estudantes do 8º ano, há uma prevalência de consumo no último ano de 7,2% e no 10º ano de 15,9%, ambas em ligeira queda face ao inquérito do ano passado, e uma descida de 38% e 42%, respectivamente, nos últimos 10 anos, desde o início da legalização em alguns estados. Já no 12º ano, a queda foi mais pronunciada, com 25,8% a dizerem ter consumido no último ano menos 3 pontos percentuais do que em 2023 e uma queda de 26% ao longo da última década. No último 4 e 20 dei conta da prevalência em Portugal, segundo o inquérito realizado no âmbito do Dia da Defesa Nacional aos jovens que fizeram 18 anos, ela era de 23%, ou seja, está menos de 3 pontos abaixo dos estudantes do 12º ano nos Estados Unidos. Os resultados do inquérito surpreenderam os responsáveis do Instituto, a começar pela sua presidente, Nora Volkow, que tinha atribuído a queda na pandemia à diminuição do contacto social e dizia esperar que voltassem a subir com o fim dos confinamentos. Mas afinal, o regresso da socialização não trouxe mais consumo canábico, que tal como o consumo de CBD entre os jovens continua a cair. Na Alemanha, o governo caiu ao ser chumbada a moção de confiança e há eleições a 23 de fevereiro. A direita lidera as sondagens e o seu líder, Friedrich Merz, tinha prometido revogar a legalização caso fosse eleito. Na semana passada, o ministro responsável pela pasta da Alimentação e Agricultura, Cem Özdemir, fez saber que já aprovou a regulamentação para receber candidaturas de projetos de investigação ao consumo de cannabis e ao cânhamo industrial. Isto permitirá a universidades e empresas desenvolverem projetos piloto sobre cannabis legal devidamente autorizados e monitorizados pelo governo alemão. Esta medida não deve ser confundida com o chamado segundo pilar da legalização na Alemanha, que permitiria aos municípios desenvolverem os seus projetos piloto de venda de cannabis legal e que, apesar de já terem surgido algumas cidades interessadas, ainda não foi regulamentado pelo Ministério da Saúde. O Ministro da Agricultura diz que aqui trata-se apenas de investigação científica sobre o consumo de cannabis e não do seu uso terapêutico, que depende de outro Instituto Federal ligado às drogas e medicina. Mais a leste, na Ucrânia, a Ministra da Justiça e Vice-Primeira-Ministra para a Integração Europeia e Euroatlântica
veio anunciar na semana passada que a cannabis medicinal deve chegar ao país no início do ano, depois de várias peripécias das quais tratamos aqui no 4 e 20 ao longo de 2024. O Parlamento ucraniano acabou por aprovar a legalização do uso terapêutico e a lista de doenças elegíveis para o acesso à cannabis medicinal, mas até agora os ucranianos que dela precisam não encontram a cannabis nas farmácias. Segundo a ministra, que disse estar muito otimista, as primeiras receitas poderão vir a ser passadas em janeiro, mas ainda está por saber qual será a cannabis à venda. Uma coisa é certa, a guerra não permite o desenvolvimento de uma indústria nacional, pelo que a cannabis terá de ser importada, muito provavelmente de um país da União Europeia. Talvez a cannabis a chegar às farmácias ucranianas possa ter origem portuguesa. O nosso país já é o maior exportador europeu da planta e o segundo a nível mundial, apenas ultrapassado pelo Canadá. Os dados mais recentes do Infarmed, citados pelo Cana Reporter, dizem respeito ao final do terceiro trimestre deste ano, com mais de 18 toneladas exportadas, esperando-se que possa chegar às 25 toneladas até ao fim do ano. Quanto ao destino das exportações, a Alemanha continua a ser o principal mercado, quase duplicando a quantidade de cannabis com origem portuguesa desde o ano passado. Este ano a Espanha ultrapassou a Polónia como segundo destino e destaca-se também o forte aumento da exportação de cannabis para o Reino Unido, que ocupa agora o quarto lugar. Em queda estão as exportações para a Austrália e para Malta. Mas se o nosso país contribui com as suas plantas para melhorar a saúde de doentes em todo o mundo, os doentes em Portugal com acesso à cannabis são muito poucos e tudo indica que este ano até podem ser ainda menos do que no ano passado, isto a julgar pelo número de receitas. Em 2023 foram passadas receitas para 1.157 embalagens de cannabis e este ano, até ao fim de outubro, apenas 757, o que comprova a estagnação de um mercado que também não tem grande variedade de escolha. Até este ano o Infarmed tinha aprovado apenas a autorização de colocação em mercado de uma substância e nenhuma preparação, uma situação que melhorou, mas pouco, com a autorização para chegarem às farmácias de uma substância e 7 preparações, confirmadas este ano pelo Infarmed. No plano científico, um estudo publicado no Biometrical Journal por investigadores da Universidade Estadual do Ohio, nos Estados Unidos, quis perceber se a atitude das pessoas face à condução de veículos sob o efeito da cannabis tinha mudado com a legalização da planta em vários estados e concluíram que o argumento de que a legalização iria levar a mais perigo na condução não encontra sustentação. Nos últimos anos, vários estudos têm-se debruçado sobre esta questão e os resultados não são muito diferentes. Por exemplo, menos pessoas em estados com cannabis legal responderam ter já conduzido sob o efeito da cannabis, isto em comparação com residentes em estados onde ela continua ilegal. E a reprovação dessa conduta até é maior onde a cannabis já foi legalizada. O 4 e 20 despede-se até para o ano, com um desejo de boas festas. Eu volto no dia 4. Até lá.